Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do estágio supervisionado. E aqui veremos sobre os aspectos legais do estágio supervisionado. Você já deve saber que é uma disciplina de muita importância no nosso curso e não só pelos aspectos legais que nós veremos aqui, mas também para a sua atuação. Ou seja, tanto na teoria quanto na prática, o estágio supervisionado é importante para você e nós veremos sobre isso, ok? Então, eu vou começar aqui destacando os objetivos dessa aula. Primeiro, conhecer as legislações que amparam o estágio supervisionado e o estagiário, a fim de compreender a importância da experiência no campo de atuação. Então, não apenas para a disciplina, para o curso é importante oferecermos o estágio supervisionado para você, mas também para que você, ao concluir o curso de pedagogia, se torne um profissional mais completo. E você verá que aqui tem deveres e também direitos a serem cumpridos. Então, você também tem que conhecer tanto os seus deveres quanto os seus direitos. Vamos lá? Olha outro objetivo. Explicitar os documentos externos e internos sobre o estágio supervisionado, para que possa identificar o papel da instituição de ensino superior, no caso a Unicesumar, da escola campo de estágio e dos acadêmicos estagiários, no seu caso. E, por fim, compreender o regulamento do estágio e o manual do estagiário do curso de Pedagogia EAD da Unicesumar, a fim de se conscientizar sobre os direitos e deveres do acadêmico estagiário. Então, esse documento que nós vamos citar, além de todos os nacionais que serão explicitados aqui, mas especificamente os internos, no que tange ao regulamento do estágio e o manual do estagiário, são muito importantes para o seu conhecimento, tanto para o bom andamento da disciplina, para que você tenha, então, a consciência do que nós vamos esperar de você dentro das disciplinas de estágio, mas que você também tenha um desempenho satisfatório nas atividades e no desenvolvimento de habilidades e competências que você precisa aqui na instituição e lá quando você for atuar enquanto profissional. Combinado? Então, esses são os documentos que nós veremos. Vocês podem ver que será desde a Constituição, isso mesmo, um documento nacional amplo, muito importante, até chegarmos ao Manual do Estagiário, que é um bem específico aqui do curso de Pedagogia EAD da Unicesumar. Tá? Eu começo com uma citação de Tardif para a gente pensar um pouquinho sobre a relevância do estágio supervisionado. Então, a oposição tradicional entre teoria e prática é pouco pertinente e demasiadamente simplificadora no que se refere aos aspectos epistemológicos e conceituais. O que Tardif quer nos dizer com isso? Essa ideia de que, na prática, a teoria é outra, é uma ideia muito ultrapassada e que não serve nos dias atuais. Por quê? Um profissional que ele age sem uma teoria fundamentando as suas ações é um profissional que está fadado ao fracasso. Tá? E também, da mesma forma, se a gente olha para a teoria sem visualizar uma prática, ou seja, isso é algo que está só no papel, nós também não seremos bons profissionais. Então, a gente precisa ter essa união, essa dicotomia ela tem que ser cessada. Não há na teoria uma explicação e na prática outra ação. Não, elas têm que ser dois lados de uma mesma moeda, ou seja, são diferentes, teoria e prática, mas elas são indissociáveis. Então, o profissional, seja ele qual for, mas principalmente um educador, ele tem que agir conforme uma teoria e ele tem que ter essa consciência de que toda sua ação tem uma teoria e de que toda teoria tem uma prática por trás. Então, toda teoria ela foi elaborada, ela está sendo estudada a partir de uma prática. Então, é como um ciclo, né, que vai de teoria à prática, da prática para a teoria, que é a praxis que a gente conhece, essa ação, reflexão que o professor precisa ter. E isso nós veremos aqui nos estágios. Então, no curso de pedagogia especificamente, é importante a gente ter em mente que o curso tem um tripé muito importante, baseado em docência, gestão e pesquisa. Então, essa tríade ela vai nos acompanhar em todo o curso, desde o primeiro ano do seu curso até a última disciplina que você cursar aqui dentro. Você vai passar por essa tríade, docência, gestão e pesquisa. Aqui no estágio, sobretudo. Tá? Então, o ponto culminante da teoria e da prática vista ao longo do curso está na disciplina de estágio supervisionado que proporciona ao aluno o encontro com esses três pilares mencionados de forma articulada. Isso significa que o estágio proporciona a superação da dicotomia entre teoria e prática, possibilitando que o acadêmico conheça a realidade concreta.
E para a gente compreender, então, como que tudo isso, essa tríade funciona dentro do estágio e como que a gente vai fazer essa aliança da teoria com a prática, nós vamos começar, então, a analisar os aspectos legais do estágio supervisionado. Então, lá no artigo 207 da Constituição, nós vemos de forma clara que as universidades gozam de autonomia didático-científica, dentre outras autonomias. Mas aqui, para nós, o mais importante é essa autonomia didático-pedagógica, didático-científica. O que isso significa? Que as universidades, assim como a Unicesumar, ela pode pensar em suas estratégias e resolução de problemas e a forma como vai conduzir o ensino para os seus alunos de ensino superior. Por quê? Nós estamos sendo formados aqui a nível superior para uma atuação profissional e a universidade é quem vai traçar esses caminhos direcionando o acadêmico para a melhor formação possível para aquela localidade, para aquela sociedade e assim por diante. Então guardem essa informação, a autonomia didático-científica das universidades que nós vamos retomar nelas. Tá? Outra questão interessante também de salientar é que no artigo 61, agora da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela dispõe sobre a formação docente para a educação básica, sendo possível estar em efetivo exercício os formados em cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação e habilitados, por exemplo, a nível superior, para atuar com a educação infantil e ensino fundamental no caso dos pedagogos. Então, a LDB nos garante que aquele que vai atuar com a educação básica nos anos iniciais são os pedagogos, assim como na educação infantil. Então, desde a LDB, a gente também tem um embasamento para o estágio, por quê? É com base nessas leis que toda a universidade, que todo o curso vai preparando os documentos e pensando nos campos de atuação e de estágio dos seus acadêmicos. Então, vamos prosseguir mais um pouquinho para a gente compreender. Então, lá no parágrafo único ainda desse mesmo artigo da LDB, a gente vê que a formação dos profissionais da educação, de modo a atender as especificidades do exercício de suas atividades, bem como os objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos algumas questões que nós teremos também no projeto pedagógico do curso. Então, além de termos a possibilidade de você, no curso de pedagogia, se formar para atuar como professor regente da educação infantil, dos anos iniciais do ensino fundamental e também como orientador, supervisor, o pedagogo que vai depender ali da nomenclatura que a sua cidade, as escolas e a Secretaria de Educação adotam, há também outros campos de atuação até fora da escola. Isso é o que a Lei de Diretrizes e Bases preconiza, mas para que a universidade ela tenha, então, essa oferta, vai depender de o que ela, na sua autonomia, decide ofertar aos seus alunos, seguindo toda essa legislação nacional. Então, para a LDB, é importante também que o estagiário, no caso da pedagogia, conheça a presença de sólida formação básica que propicia o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho, que vocês verão aqui nos estágios, ou seja, um conhecimento científico no que tange à teoria, que é uma continuidade das disciplinas que vocês já tiveram anteriormente, mas também o conhecimento da prática, ou seja, como que essa teoria está sendo aplicada na prática e como que a prática ajuda na construção de novas teorias ou na consolidação da teoria. Então, tudo isso você também terá ao longo dos nossos estágios aqui da pedagogia. Inciso 2. A associação entre teoria e prática mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço, também é uma orientação da LDB. O artigo 82, ainda da LDB, vai nos dizer que os sistemas de ensino estabeleceram as normas de realização de estágio. Então, novamente, a gente volta a ver aquela questão da autonomia didático-científico das universidades, tá? Em sua jurisdição, observada a lei federal sobre a matéria, no caso, estágio supervisionado. Então, a gente também precisa conhecer um pouquinho das diretrizes curriculares para conhecer, então, como que essas universidades, mediante a sua autonomia, vão também seguir a legislação, porque temos todo um propósito para seguir as orientações da legislação e construir as habilidades e competências para, então, a atuação profissional. Então, vejamos. O artigo 7º dispõe que o curso de pedagogia para a primeira licenciatura deverá ter uma carga horária mínima de 3.200 horas de trabalho acadêmico
distribuídos em 2.800 horas as atividades formativas com assistências às aulas, seminários, realização de pesquisa e demais participações de grupos corporativos de estudo. Ou seja, quando a gente fala de primeira licenciatura, nós estamos falando quando você inicia uma graduação em que vai poder ter a habilitação de licenciatura, como é o caso aqui da pedagogia. Outras licenciaturas também possuem uma carga horária mínima. Nós também temos a segunda licenciatura, que é quando você já passa, por exemplo, aqui no curso de pedagogia e depois você vai fazer uma outra licenciatura para atuar, por exemplo, como um professor de história. Então você faz a licenciatura em história, então vai ser a sua segunda licenciatura porque a primeira foi pedagogia. Ou ao contrário, você é aluno de segunda licenciatura do curso de pedagogia, já passou por uma formação em licenciatura, por exemplo, licenciado em geografia. Então agora você faz o curso de licenciatura em pedagogia sendo a sua segunda licenciatura. Então, há essa diferença na carga horária. Para os alunos de segunda licenciatura, há uma outra carga horária reduzida, porque muitas disciplinas já vistas na primeira licenciatura não precisam ser revistas na segunda, como é o caso de didática, políticas educacionais, dentre outras, ok? Então, para a primeira licenciatura, essa é a carga horária mínima de 3.200 horas, sendo 2.800 para essas orientações, as aulas que vocês já têm aqui como suporte também na Unicesumar, e 100 horas para atividades teórico-práticas, por exemplo, aquelas que vão ser destinadas à sua atividade acadêmica complementar, aquelas horas complementares que você é livre para escolher o que você quer participar, de seminários, palestras, que vai ao encontro da sua formação, que é importante, e também te retribua com horas complementares que vai ajudar na conclusão do seu curso. E aí fica faltando 300 horas, que estão englobadas aqui no estágio, veja. 300 horas dedicadas ao estágio supervisionado, prioritariamente em educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, contemplando também outras áreas específicas, se for o caso, conforme o projeto pedagógico da instituição. Então aqui a gente vê um inciso muito importante, porque vai realmente especificar sobre o estágio supervisionado, vai falar que a prioridade é a oferta na educação infantil e no ensino fundamental. Por isso que aqui ao longo dos nossos estágios, você vai fazer o seu estágio supervisionado nessas duas etapas da educação básica, ou na educação infantil ou no ensino fundamental, seguindo tanto a LDBEM quanto as diretrizes curriculares nacionais, e também a gente tem o projeto pedagógico do curso que a gente vai ver daqui a pouquinho, que vai especificar essas questões. Então, conforme o projeto pedagógico da instituição, também está descrito que vocês farão nestas duas etapas, ok? E o inciso 4º fala que o estágio curricular a ser realizado ao longo do curso, de modo a assegurar os graduandos experiência de exercício profissional, em ambientes escolares e não escolares que ampliem e fortaleçam atitudes éticas, conhecimentos e competências. Veja, pessoal, é muito importante o estágio porque não apenas vamos lidar com a observação, né, da teoria, da prática, essa aliança que é sim muito importante, mas também vocês estão aqui em um momento de, além de compreender essa aliança, teoria e prática, poder se munir de teorias e de práticas que vocês poderão utilizar na sala de aula quando vocês forem o professor regente, ou quando vocês forem o pedagogo responsável ali pela escola, ou outra ocupação que vocês tiverem. Sobretudo, com muita ética, com muito respeito, que é o que nós vamos ver dentre as habilidades e competências que se espera de um pedagogo. Na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, prioritariamente ocorrerão, então, os estágios supervisionados. Nas disciplinas pedagógicas do curso de ensino médio, na modalidade normal, ou seja, o pedagogo ele também tem a formação para atuar na modalidade normal, e na educação profissional, na área de serviços e de apoio escolar. Além disso, na educação de jovens e adultos, tanto que vocês já passaram por essa disciplina ou passarão por essa disciplina, na participação em atividades da gestão de processos educativos, no planejamento, implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação de atividades e projetos educativos, ou seja, a gestão, e em reuniões de formação pedagógica. Então aqui, nesses incisos, a gente vê aonde o pedagogo pode atuar e vocês podem reconhecer
algumas questões que serão trabalhadas ao longo dos estágios. A gestão escolar, a atuação na educação infantil, a educação no ensino fundamental e até em outras áreas fora da escola, em ambientes não formais. Tá? A Lei 11.788 de 2008 também é uma lei importante, ela é federal e ela vai falar sobre o estágio de estudante que altera a redação do artigo 428, tanto da consolidação das leis do trabalho quanto da Lei de Diretrizes e Bases, a 9394, ou seja, é uma lei específica do estágio e que vai então falar sobre os seus direitos e os seus deveres enquanto estagiário. Então, olha só, aqui no artigo 2 dessa lei ainda, fala que o estágio pode ser obrigatório ou não obrigatório, conforme determina a própria as diretrizes curriculares. O primeiro parágrafo fala sobre o estágio obrigatório, que é aquele definido como tal, o projeto do curso cuja carga horária é requisita para aprovação e obtenção de diplomas. Ou seja, nós temos duas formas de estágio, o estágio obrigatório e o estágio não obrigatório. O estágio obrigatório é o que vai estar contemplado dentro do projeto pedagógico do curso, que vocês verão daqui a pouquinho, e que ele é fundamental não só para a sua formação, mas também ele é uma exigência do Ministério da Educação, da LDBEM, da Lei de Estágio, para a conclusão do curso em pedagogia, por exemplo. Tá? Então, ele não pode ser substituído, ele não pode ser... você não pode deixar de fazer o estágio obrigatório, ele tem que ser cumprido. Tá? Ele é um pré-requisito para a sua aprovação no curso e obtenção do diploma. Já o estágio não obrigatório, como o próprio nome já diz, você faz se você desejar, se você tiver essa oportunidade. É uma oportunidade muito boa, porque você terá um campo a mais ali para você verificar a teoria prática, para você atuar, verificar suas habilidades e competências já adquiridas, desenvolver outras que ainda estão em tempo de serem desenvolvidas, enfim. Mas para isso você tem que procurar o setor de estágio aqui da Unicesumar, verificar certinho os documentos, como proceder, verificar na sua cidade como que funciona a contratação de estagiários do curso de pedagogia, como que você pode participar e tudo mais. Então, são dois estágios diferentes, mas ambos respeitam essa mesma lei. E o importante, os dois estágios, eles não têm caráter com vínculo empregatício. Então, olha só, de acordo com a referida lei, nenhum dos estágios caracteriza vínculo empregatício com as instituições concedentes, porque nós temos o termo de compromisso, que deve ser assinado pelo estagiário, a parte concedente e a instituição de ensino superior. É de responsabilidade de todas as partes assinarem o termo de compromisso. Por isso que você verá em todas as aulas de estágios relacionadas aos documentos, o professor sempre salientando: cuidado com o termo de compromisso, leia o termo de compromisso, assine e leve para assinatura o seu termo de compromisso. Então, a sede, a Unicesumar, ela disponibiliza para você o termo de compromisso, porque está previsto em lei, é uma exigência. Ela tem todas as descrições do que é o seu papel enquanto estagiário, qual é o papel da escola concedente, o campo de estágio, e aqui a nossa instituição, a Unicesumar, qual é o nosso papel nesses estágios. Então, é importante a leitura e a assinatura. Você deve assinar para se resguardar. A instituição escolar onde você vai fazer o estágio também tem que fazer assinatura para se resguardar perante a lei, e a Unicesumar também, da mesma forma. Então, por isso que a gente recolhe esse termo de compromisso em 3 vias. Uma fica para você, uma fica para a instituição e outra fica aqui na Unicesumar. Então, todo mundo é responsável, todo mundo tem que ter uma cópia, todo mundo tem que guardar e fazer a leitura e assinatura, ok? Bom, e aqui a lei também vai trazer outros direitos e deveres, eu salientei alguns aqui para a gente tomar um certo cuidado. Começando ali pelos deveres da instituição, no caso a Unicesumar. Celebrar o termo de compromisso com o educando e com a parte concedente, identificar o professor orientador, ou seja, vocês terão vários professores aí de estágio com os quais vocês vão poder trocar as informações, zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação do educando. Estas, entre outras responsabilidades, é da Unicesumar. Então, vocês têm o professor, entre em contato com ele pelo Fale com o Mediador sempre que for necessário, ele vai disponibilizar as aulas conceituais, você precisa assistir, ele vai disponibilizar os documentos no seu estúdio,
Então, verifique e veja todo o campo e, em caso de dúvida, entre em contato. E os deveres seu enquanto estagiário e acadêmico, vamos ver? Então, olha só, celebrar também o termo de compromisso com a instituição e a parte concedente, não ultrapassar 6 horas diárias e 30 horas semanais de estágio em campo. Olha só que interessante. Então, lembra que eu falei que essa lei, ela abarca tanto o estágio obrigatório quanto não obrigatório? Olha só essa informação. Se você vai fazer o estágio obrigatório, qual é a carga horária do seu estágio obrigatório? 4 horas. Agora, quando você vai fazer um estágio remunerado, ou seja, aquele que é não obrigatório, você também tem que tomar cuidado de não ultrapassar essa carga horária aqui. Porque o estágio obrigatório, como a escola funciona num período de 4 horas, no período da manhã, no período da tarde, então as observações do estágio obrigatório serão feitas em 4 horas, certo? Mas se você também é estagiário não obrigatório, você só pode fazer no mesmo dia mais 2 horas de estágios, porque não pode ultrapassar 6 horas, combinado? Então prestem muita atenção quando vocês forem fazer estágio não obrigatório para não ultrapassar essa carga horária. Se você faz apenas o estágio obrigatório, não tem com o que se preocupar, porque não tem como ultrapassar. Você vai fazer 4 horas de estágio, que é o que a gente solicita aqui nos estágios obrigatórios, e está tudo certo. O que não pode é, por exemplo, se você vai fazer as observações em uma escola de ensino integral, você fazer as observações manhã e tarde. Por quê? Porque além de você ultrapassar essa carga horária, você também está descumprindo as orientações do professor orientador, que vai te falar. Ou você faz no período da manhã, ou você faz no período da tarde. Então, preste muita atenção nas orientações do professor, do seu estágio, e siga as orientações também aqui da lei, combinado? Bom, visto então toda essa parte de documentação a nível nacional, nós vamos entrar agora nos documentos aqui internos da Unicesumar, começando ali pelo Projeto Pedagógico de Curso, o PPC, até chegar no Manual do Estagiário. Então, lembra que a gente falou da autonomia didático-científico da Unicesumar? É aqui que nós vamos verificar, por meio desses documentos internos, porque a universidade ela tem essa autonomia de elaborar os seus próprios documentos. Claro, sempre seguindo a Constituição, sempre seguindo a LDBEM, sempre seguindo as orientações do Ministério da Educação como um todo, que é o que a gente acabou de ver. Então, vamos aos aspectos mais específicos da nossa instituição. Começando aqui pelo projeto pedagógico do curso de Pedagogia EAD Unicesumar. De acordo com as leis federais, o documento nacional, organizado pelo Ministério da Educação, o curso de Pedagogia EAD da Unicesumar determina que todos os alunos devem realizar os estágios supervisionados, por ser um componente obrigatório para aprovação e conclusão do curso. Então, vocês lembram que a gente acabou de ver, tanto na LDBEM quanto nas diretrizes nacionais curriculares, isso é um requisito obrigatório. Estágio obrigatório é necessário para ser aprovado no curso e receber o diploma. Então, o nosso PPC vai apenas fundamentar isso, reafirmar esta orientação nacional. Ok? O estágio dar-se-á de modo gradativo para que o aluno realize reflexões acerca do trabalho docente, correlacionando a sua sólida fundamentação teórica obtida nas demais disciplinas da matriz curricular do curso de graduação em pedagogia, licenciatura, com as observações e investigações realizadas e acompanhadas pelos professores mediadores responsáveis pelo estágio. Então, olha que interessante. Você já passou, por exemplo, pela disciplina de Políticas Educacionais e Organização da Educação Básica, onde você viu toda essa parte legal, como que está estruturado, organizado uma escola. Então, agora você verá na prática como que está organizada, estruturada a educação. Você viu lá na disciplina de didática como que o professor elabora um plano de aula, que a escola segue uma metodologia, que o professor tem que pensar nos métodos de ensino e também nos métodos de aprendizagem do seu aluno, tem que ter uma relação afetiva, lúdica, tudo isso, certo? Então agora lá no estágio você vai observar se essas questões acontecem, como acontecem, se não acontece, por que não está acontecendo, o que falta ali. Então sempre relacionando teoria e prática, aquilo que você já viu em outras disciplinas e aquilo que você revê aqui nas disciplinas de estágio, você observa lá na prática. Tá? Organização e funcionamento do estágio curricular e supervisionado. Então, no curso de pedagogia, na primeira licenciatura, o estágio está dividido em 6 módulos de 50 horas cada, totalizando 300 horas.
No curso de graduação em pedagogia, como segunda licenciatura, o estágio está dividido em 2 módulos de 150 horas cada, totalizando 300 horas. Lembram-se que lá também nas leis maiores está estabelecido que os estágios têm que ter uma carga horária de 300 horas, ocupando a carga horária do curso. Então aqui você também revê, tanto na primeira quanto na segunda licenciatura, isso está sendo seguido aqui, né, obedecido no curso de pedagogia. Então, no caso da primeira licenciatura, são 6 estágios pelos quais você vai passar e cada um com 50 horas, cada um com a sua especificidade. E para conhecê-los, é muito importante que você veja todas as aulas do início ao fim para compreender como ele funciona, o que você vai fazer, onde você vai observar, quais turmas você pode escolher para fazer a observação, como que isso vai acontecer e tudo mais. Na segunda licenciatura são 2 estágios, e daí cada um dividido em 150 horas também. É necessário você ver as aulas do início ao fim, todas, para compreender a dinâmica dos seus estágios. Bom, ainda falando da organização e funcionamento do estágio, dentro do curso de Pedagogia AD da Unicesumar, as aulas serão teóricas e práticas, contemplando leituras, pesquisas, produções textuais, relatórios, observações, desenvolvimento de um plano de aula e posterior aplicação, regência. Então, em todos os estágios é importante você conhecer qual é a atividade que vai ser realizada. Então, é um questionário, é uma pesquisa de texto, é um plano de aula. Você tem que observar as aulas para conhecer qual é de fato a atividade que está sendo cobrada, ou melhor, quais são essas atividades e poder realizá-las de forma satisfatória, ok? Dentro de cada curso, nós temos a matriz curricular, que vai dizer, então, quais disciplinas você vai realizar ao longo do seu curso. No caso aqui da primeira licenciatura, no primeiro ano nós temos ali 3 disciplinas a serem realizadas em cada módulo. No segundo ano já temos 2 disciplinas em cada módulo. E olha só, conforme previu o PPC de pedagogia, a partir do terceiro ano, né, de forma gradativa, então, o estágio está sendo introduzido na matriz curricular. Então, nós temos ali, no primeiro módulo do terceiro ano, temos o estágio supervisionado 1, isso na primeira licenciatura, ok, pessoal? No segundo módulo do terceiro ano, que representa o 10º módulo do curso, estágio supervisionado 2 e assim sucessivamente, estágio 3, 4, 5, até o 14º módulo do curso, finalizando então o 4º ano de pedagogia, com o estágio supervisionado 6 e todas as disciplinas que sempre vão dar embasamento teórico também para os estágios. No caso da segunda licenciatura, como ela tem uma carga horária reduzida, então o aluno ele faz toda a segunda licenciatura em um único ano, então nós também temos uma divisão diferente desses módulos com relação à matriz curricular. Veja, então nós temos no primeiro e no segundo módulo 3 disciplinas cada para serem cursadas e a partir do terceiro módulo já temos a introdução do estágio. No caso, o estágio supervisionado 1, que é a educação infantil, e no 4º e último módulo da segunda licenciatura, o estágio supervisionado 2, ensino fundamental, anos iniciais. Lembrando sempre que o pedagogo vai atuar como professor regente dos anos iniciais do ensino fundamental. Combinado? E agora, um ponto de atenção, porque a gente precisa conhecer a disciplina de forma específica. Para tanto, precisamos consultar o plano de ensino. Então, toda disciplina, todos os estágios têm um plano de ensino. Como que você encontra esse plano de ensino? Você precisa ir lá no seu estúdio, na parte superior, onde tem os ícones, tem plano de ensino. E, de acordo com o PPC do curso de Pedagogia AD da Unicesumar, o plano de ensino é um documento que reúne a ementa da disciplina, objetivo e justificativa da mesma, conteúdo programático, metodologia, sistema de avaliação e bibliografias complementares. Então, se você quer compreender, e você deve compreender, como funciona cada estágio, é no plano de ensino que você deve procurar. O que será ensinado, quais habilidades e competências nós esperamos, qual é a forma metodológica que nós trabalhamos, quais são as formas de avaliação e tudo mais. Regulamento de estágio. Agora sim, estamos afunilando mais para os estágios aqui na Unicesumar. Então, o curso de Pedagogia AD, no seu artigo 4º do Regulamento de Estágio, propõe que a avaliação e a promoção acontecerá por meio de desempenho nas atividades segundo os critérios de notas, pesquisa
e comportamento profissional e ético. Onde você encontra esse regulamento de estágio? Quando você acessa a disciplina, então, seja qual estágio for, você também lá no campo dos ícones, lá em cima, você tem o ícone material da disciplina. Dentro do material da disciplina, você acessa vários documentos do estágio e outros documentos que o seu professor disponibilizará para você lá. Dentre eles, o regulamento do estágio e também o manual do estagiário que nós veremos à frente. Neste regulamento tem todas as informações que você precisa saber sobre estágio. Quais estágios você vai cursar, tanto da primeira quanto da segunda licenciatura. Então você entra lá e verifica qual é o seu estágio. Verifica dentro do material da disciplina o regulamento que o professor vai disponibilizar para você. E verifica quais estágios você vai cursar, qual é a carga horária, como que ele está organizado, ou seja, quais são as atividades que a gente espera de você, se você vai ter que fazer observação, em qual etapa você vai ter que fazer observação, tudo isso está descrito no regulamento de estágio. Aqui eu vou ressaltar alguns pontos mais importantes, mas é fundamental que você faça a leitura completa, porque você precisa conhecer os seus direitos e os seus deveres enquanto estagiário acadêmico aqui do curso de Pedagogia EAD da Unicesumar, combinado? Então vamos lá, começando pelo desempenho das atividades de acordo com os critérios. Cada vez que um professor elabora uma aula conceitual, juntamente com a coordenação, já está estabelecido todo o processo avaliativo, todas as habilidades e competências que a gente espera que vocês desenvolvam, tudo isso por quê? Porque tem esses documentos que a gente acabou de ver. Então o professor ele vai apenas organizar para ser apresentado a você, aluno. Como que ele vai apresentar? Por meio das aulas conceituais, por meio da disponibilização dos documentos, por meio do mural de aviso, sala do café e demais ambientes que você precisa ler. A partir dessas orientações, é colocado, então, a atividade que você vai elaborar. Então, nessa elaboração da atividade, você tem que seguir as aulas conceituais e toda a organização disponibilizada no seu estúdio. Por isso, é importante ver todas as aulas e conhecer bem essas orientações, porque a gente espera que você tenha visto, tenha desenvolvido as habilidades e competências e apresente na atividade aquilo que está sendo solicitado. E os critérios de avaliação, eles são previamente disponibilizados a vocês juntamente com a atividade, também no material da disciplina. Então, é necessário ver e conhecer todas as orientações, porque o professor ele vai se basear exatamente nas aulas conceituais, mural de avisos e todo lugar onde você também vai ver essas orientações. Então, tudo isso tem que ser analisado antes de realizar a sua atividade. Feita a atividade, envia e o professor vai analisar e aí sim a gente vai verificar as habilidades e competências que você já desenvolveu, considerando que você já passou por outras disciplinas, lembra? Então, aqui no estágio é reforçando a teoria, alinhando com a prática para então você conseguir fazer a sua atividade. Pesquisa. Todas as atividades que você desenvolver aqui no estágio demandam pesquisa. Seja uma produção de texto que você tem que pesquisar sobre o tema, verificar fontes confiáveis, seja um relatório que você tem que também observar a teoria e a prática para fazer o seu relatório, isso é uma pesquisa mais prática, seja um plano de aula em que você tem que elaborar com base na pesquisa de conteúdos, pesquisa na BNCC, pesquisa de atividades compatíveis com a série, com a turma, com a idade, enfim, tudo isso é uma pesquisa. Algumas pesquisas são mais práticas, outras são mais teóricas e outras ainda alinhando. Mas, lembrando que no estágio você sempre tem que mentalizar que a teoria e a prática elas andam juntas, combinado? E por fim, comportamento profissional e ético. Nós estamos avaliando vocês desde o momento que vocês mandam mensagem para nós. Ah, quer dizer que isso vale nota? Não. Quer dizer que nós estamos observando o aluno que desenvolve habilidades e competências para ser um professor. Como deve ser um professor? Ético, responsável, pontual, ter as habilidades e competências a nível teórico e prático. Então, desde o momento que vocês mandam mensagem para nós, de forma respeitosa, de forma agradável, colocando bem a sua questão, olha, eu não entendi isso, professor, eu verifiquei isso na aula, mas eu não compreendi. Ou seja, você elaborou a sua pergunta de uma forma que houve um raciocínio lógico e foi passado para nós.
a forma como você trata os seus colegas no fórum, se você discorda, mas discorda com respeito, argumentando de forma científica, a forma como você lida com os alunos que você está observando em sala de aula, a forma que você lida com os pedagogos, com a gestão escolar, desde o momento de apresentar um documento até o momento de fazer observação na sala do professor, como que você lida com essas questões. Tudo isso faz parte da sua avaliação. Tá? Então, muito cuidado, seja sempre ético e respeitoso nas suas relações, dentro e fora do estúdio, ok? E aqui o regulamento também vai reforçar alguns deveres nossos aqui da instituição e os seus. Também é importante fazer a leitura, mas eu destaquei alguns aqui, vamos ver. Deveres docentes. Acompanhar e orientar, supervisionar os estágios por meio do estúdio, enquanto dos alunos é fazer a leitura desses documentos de todos os campos, a conferência periódica do ambiente, como mural de avisos, fale com o mediador, sala do café. Também é dever do professor avaliar periodicamente, isso que eu acabei de mencionar, o estagiário e o seu desempenho e comunicar esta avaliação à coordenação de curso quando necessário. Enquanto do aluno é apresentar os relatórios, fórum, atividades nos prazos previstos, ser ético, saber ouvir atentamente, saber se pronunciar de forma respeitosa com professores e colegas, ser pontual, respeitar regras estabelecidas, bem como nas aulas conceituais e demais orientações e desempenhar as tarefas atribuídas. E, por fim, também é dever do professor orientar, de fato, um efetivo planejamento de execução das atividades, acompanhando, esclarecendo dúvidas, auxiliando nas reflexões e análises das práticas, bem como na avaliação justa e real. Também, fornecer as fontes de pesquisa e consultas necessárias às soluções de possíveis dificuldades enfrentadas pelos estagiários. Por isso que a gente abre o campo da sala do café. Lá sempre tem materiais extras para sanar possíveis dúvidas. E também é dever do aluno comunicar ao professor mediador dos problemas surgidos na realização da disciplina, dentro do período da atividade e ou do modo. Porque às vezes acontece de finalizar a disciplina ou finalizar a atividade e aí você vem nos questionar, professora, eu não entendi isso, eu não compreendi bem isso, mas daí já passou a atividade, já passou o módulo. Então atentem-se aos prazos, procurem o professor mediador enquanto a disciplina ainda está em exercício, a atividade está aberta e o módulo em andamento, porque assim dá tempo da gente ajudar vocês. Nós estamos sempre à disposição, mas a gente precisa que vocês venham até nós e façam as perguntas, as dúvidas, para que a gente possa ajudar, ok? Nós sempre estamos também enviando comunicados para tratar de forma ali pontual algumas questões que surgem ao longo da semana, ou que a gente vê que tem muitas dúvidas comuns, a gente tenta sanar por meio dos comunicados, mas ainda assim, cada um tem a sua especificidade, uma dificuldade, uma forma de compreender. Então, para que a gente tenha acesso a essas diferentes formas de aprender, a gente precisa que vocês nos enviem a mensagem para que a gente possa ajudar, ok? E para finalizar, deveres docentes, procurar dar unidade a todo o processo do estágio, proporcionando que o aluno estabeleça relação com o trabalho pedagógico no seu campo de atuação e o aluno precisa manter em todas as situações um comportamento compatível com a função docente, seja o vocabulário, os horários de entrada e saída da escola, os horários e dias de entrega de atividades, a atitude, seja entre colegas ou professores e coordenação do curso. Então agora a gente vai, para finalizar, falar sobre o manual do estagiário, ou seja, aquele documento que vai nortear, esclarecer muitas dúvidas suas com relação às suas ações dentro de cada estágio, ok? Ali você vê no primeiro canto a primeira licenciatura com os 6 estágios que já foi mencionado. Então aqui nós temos as atividades. Todos os estágios possuem 2 atividades avaliativas. Então você precisa verificar no seu campo de estágio qual é a atividade 1 e 2 que será avaliada. Alguns estágios, como estágio 1, 2, 3, 4 e 6, também possuem o fórum de discussão, onde você vai ter a orientação do professor do estágio de como fazer essas discussões, qual é o tema e também fazer ali a interação com os seus colegas e com o próprio professor da disciplina. É um momento muito importante para que a gente consiga, então, compreender a temática que está sendo trabalhada nesse estágio e discutir de forma teórica e prática.
Já na segunda licenciatura, nós também temos aqui a divisão dos estágios e a atividade 1 e 2, além da atividade 3. Então, é necessário também você observar na segunda licenciatura quais são essas atividades 1, 2 e 3, que são avaliativas todas, mas há uma diferença e há ali uma questão específica para ser realizada, tanto na atividade estudo 1 quanto na atividade estudo 2. Para saber, veja as aulas conceituais e atente, tá? Sobre como essa avaliação ocorre. E aqui, para finalizar, nós temos o Manual do Estágio, o curso de Pedagogia AD, traz alguns pontos importantes para a gente refletir. Por exemplo, aulas conceituais. Todos os alunos precisam ver todas as aulas conceituais do início ao fim. Material da disciplina. Todos os estágios também fornecem documentos, seja o manual do estagiário, regulamento, dentre outros documentos importantes. Lembrando novamente daquela autonomia das universidades, sempre que há um imprevisto, algo que precisa ser modificado nos estágios, as universidades também, sempre amparadas por resoluções, decretos e portarias que saem do Ministério da Educação, elas vão também tratar de forma específica esses problemas para ajudar você a concluir o seu curso, a dar andamento nos seus estágios da melhor forma possível. Então, fique sempre atento no material da disciplina, onde lá nós vamos disponibilizar os documentos que vão regulamentar todas as ações que a universidade trata com relação aos estágios, ok? Fale com o mediador, é muito importante sempre quando você tiver sua dúvida entrar em contato com a gente e sempre acompanhar os comunicados que o professor sempre envia, ok? E o calendário da disciplina, onde nós temos ali todas as datas já previstas desde o início do módulo, com o início e término de cada atividade, a fim de ajudar você a se organizar dentro do módulo para entregar todas as atividades em tempo hábil. Mural de aviso e sala do café são ambientes onde nós disponibilizamos algumas informações que não estão contidas em algum momento na aula. Então, por exemplo, surge uma novidade, uma mudança no meio do módulo que não consta ali nas aulas, onde a gente vai disponibilizar no mural de avisos, na sala do café, ou às vezes a gente vai reforçar uma informação importante que você precisa fazer a leitura, e na sala do café a gente ainda disponibiliza aqueles recursos que vão ajudar a sanar muitas dificuldades que vocês nos apresentam, tá? E por fim, atividades e fóruns de interação. É sempre muito importante verificar quais são elaborados na disciplina que você está matriculado. Então, veja todas as aulas e o campo. Alunos em dependência e adaptação, de acordo com o manual do estagiário, eles devem realizar as atividades propostas para o módulo vigente, mesmo que em estágios anteriores tenha realizado observações e regências. Dessa forma, mesmo os alunos em dependência deverão realizar produções textuais ou novos planos de aulas ou gravações de vídeos, de acordo com o seu estágio matriculado e as orientações do seu ambiente. Não será solicitado um novo protocolo de documento desses alunos, caso as observações e regências tenham sido deferidas em módulos anteriores, mas é importante que guardem até a finalização e aprovação do curso. Então, se por acaso você fez o estágio, fez as observações, foi aprovado, protocolou o seu documento e ele foi aprovado, está tudo correto, você não precisa, caso seja reprovado na disciplina, protocolar novamente esses documentos, mas é importante que você guarde-os até o final do seu curso. E também, quando você for realizar em adaptação essa disciplina, esse estágio novamente, as atividades do estudo precisam todas ser realizadas novamente, porque elas vão novamente passar por uma avaliação. Critérios para avaliação das atividades. Esses são critérios gerais que nós sempre avaliamos e esperamos das atividades dos acadêmicos estagiários. Então, honestidade intelectual, ou seja, que vocês não façam plágio, não copiem do colega, não copiem da internet, pontualidade, entregue na data certa, dentro do prazo, conteúdo adequado, ou seja, quando a gente pede uma produção textual de um determinado tema, fazer dentro daquele tema. Quando a gente pede um plano de aula de uma determinada forma, fazer o plano de aula seguindo aquelas orientações, não mudar o foco da atividade. E elementos gráficos, formatação e diagramação, que como vocês já sabem, a gente segue a ABNT, e ortográficos, norma culta da língua portuguesa, questão de pontuação, sempre bem acentuado, pontuado o seu texto, seu plano de aula, enfim, tudo isso. Não importa a atividade que você vai nos enviar. Todos esses critérios são analisados nas suas atividades.
Tá? Os estágios apresentam como média para aprovação dos alunos nas disciplinas a soma de 2 atividades teórico-práticas, como já foi mencionado, e o resultado deve ser igual ou superior a 60 pontos para aprovação. Gente, a Semana de Conhecimentos Gerais não faz parte da composição de notas, ok? São apenas as atividades teórico-práticas, como você viu. É importante sempre pensar os estágios como uma disciplina teórico-prática, então não tem como a gente avaliar vocês pela Semana de Conhecimentos Gerais, não tem como a gente avaliar vocês por provas, atividades complementares, porque toda a organização do estágio está centrada inclusive nas atividades, pensando nas habilidades e competências teórico-práticas que vocês devem desenvolver e que a gente analisa especificamente por essas atividades. Então, não tem como a gente aplicar uma prova para analisar o seu potencial de planejamento, elaboração de um plano de aula. Da mesma forma, não tem como a gente aplicar uma prova sub para você recuperar a nota de um relatório de estágio, que é uma construção teórico-prática, que precisa da teoria e da observação da prática. Então, por isso, façam todas as atividades contempladas no módulo de acordo com as orientações das aulas conceituais. Não deixe de entregar nenhuma atividade, ressalva as orientações dos professores, combinado? Bom, então verificamos todos os aspectos legais da disciplina de estágio supervisionado, desde os aspectos nacionais, federais, até os aspectos mais específicos do curso de Pedagogia da Unicesumar. Eu fico à disposição e caso tenham dúvidas sobre os aspectos legais, sobre as atividades, sobre o estágio de forma geral, não deixe de entrar em contato com o seu professor mediador. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.